A obesidade é uma doença grave, de tal forma que convênios e o Sistema Único de Saúde cobrem a cirurgia bariátrica. Entenda um pouquinho mais quais são os casos em que os convênios fazem a cobertura e quando não fazem. Quando nós vamos fazer uma avaliação, nós calculamos o que nós chamamos de índice de massa corporal, que é uma relação entre o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura. Quando nós temos esse número igual ou superior a 35 e o paciente que tem essa obesidade grau 2 apresenta junto algumas doenças que nós chamamos de comorbidades, como pressão alta, diabetes, alterações de colesterol, triglicerídeo, estetohepatite, artroses, apneia do sono, dentre outras, esse paciente já se torna candidato à cirurgia bariátrica, bem como pacientes cujo IMC é superior ou igual a 40, independente de qualquer doença relacionada. Na legislação, existe a obrigatoriedade de cobertura do convênio e do Sistema Único de Saúde nessas duas situações. Claro que algumas variáveis são importantes. Por exemplo, no plano de saúde, o paciente tem que ter uma permanência mínima nesse plano de pelo menos 2 anos. Isso por quê? Porque a legislação determina que o paciente tenha que ter um histórico de pelo menos 2 anos de tratamento da obesidade. Então isso é usado pela Agência Nacional de Saúde como uma referência. E os convênios, então, utilizam como uma doença pré-existente com necessidade de permanência no plano de pelo menos 2 anos para posterior autorização do procedimento cirúrgico bariátrico. No SUS, nós já não temos esse problema. Temos a necessidade só de uma documentação de diversas tentativas prévias de tratamento. Outro ponto importante é em relação à idade. A cobertura é feita entre 18 e 65 anos, que é a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que rege a legislação do convênio. Apesar do Conselho Federal de Medicina já autorizar procedimentos acima de 16 anos. E claro que entre 16 e 18 anos, cada caso é avaliado de forma particular. E aí então, a autorização também depende dessas particularidades por parte do convênio. Outro dado importante é que tem pacientes que vêm nos procurar com obesidade grau 1, já com algumas doenças metabólicas, principalmente o diabetes. O Conselho Federal de Medicina já considera que a cirurgia metabólica, que é um procedimento bariátrico do tipo bypass ou sleeve, em pacientes com IMC entre 30 e 35, teria um benefício da melhoria do diabetes tipo 2. Mas isso ainda não foi acatado pela Agência Nacional de Saúde, ou seja, o convênio ainda não tem obrigatoriedade legal de cobertura. Outro ponto fundamental é que o paciente no processo de preparo pré-operatório passa por uma série de avaliações médicas. Muitas vezes o paciente preenche o critério da cirurgia, tem direito à cobertura pelo plano de saúde, porém ele tem alguma restrição de saúde para a realização do procedimento cirúrgico naquele momento, seja cardiológico, seja pulmonar. Isso tudo tem que ser avaliado no período pré-operatório e em conjunto se toma a decisão de prosseguir ou não com a indicação do procedimento cirúrgico. Então, em resumo, nós temos duas principais indicações hoje, que é quando o IMC é igual ou maior a 35 associado a alguma comorbidade, vinculado ao excesso de peso, à obesidade, ou quando o índice de massa corporal é maior que ou igual a 40, que nessas situações não tem necessidade de comprovação de nenhuma doença relacionada ou causada pela obesidade. E o convênio e o próprio Sistema Único de Saúde farão a cobertura na dependência desses outros detalhes que já foram comentados no vídeo.